Aleluia, glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podei-vos assentar. Tá, obrigado. Esse momento é um momento muito especial. A semana Shekinah, ela é muito importante para quem já tem o costume de fazer planos e projetos. Eu, particularmente, já tenho esse costume e eu me lembro que a primeira vez que eu fiz esse tipo de planejamento, eu fiz de qualquer forma. Eu peguei uma folha A4, dobrei ela em vários pedaços, e os quadradinhos que surgiram, eu fui colocando o que eu queria. Eu não me recordo a data, mas eu me lembro que nada deu certo. Porque eu fiz de qualquer forma, sem orientação nenhuma. Só que algo interessante que Deus ele nos diz e nos traz e nos mostra, está descrito lá em Provérbios 16:1. Ao homem foi dado a capacidade de planejar, porém, a resposta certa vem de Deus. O que eu e você precisamos entender disso? Que eu posso planejar, nós podemos planejar, porém, para que esses planos, esses projetos deem certo, nós precisamos colocar na presença de Deus. Ou seja, eu faço o meu plano e eu apresento a Deus e, consequentemente, Deus, Ele abençoa na medida que Ele deseja. E interessante também que quando eu comecei a entender isso, algo mudou na minha vida. Em 2012, eu e a minha esposa fomos para a igreja batista e lá eles nos entregaram um planejamento como esse. E eu já estava enjoado de viver a vida como eu estava vivendo. E eu decidi, a partir daquele ano, fazer o meu projeto e apresentar a Deus. E eu comecei a escrever pelo projeto espiritual. E eu me recordo que naquele ano eu coloquei assim, que eu queria mudar a minha vida e ter um encontro com Deus. E em 2013, em março de 2013, eu tive um encontro com Deus e a minha vida foi transformada. Então, querido, esta noite, se você planejar, se você colocar na presença de Deus, eu creio que vai dar certo. Eu creio que aquilo que você planejar vai dar certo. Aleluia. E o tema desta noite é projeto de qualidade de vida. Confesso, é um tema muito amplo e muito interessante de se trabalhar. Só que, com toda a sinceridade do meu coração, eu não consigo falar de qualidade de vida se eu não tiver a certeza que todos que estão aqui presentes nessa noite saibam a importância da sua vida. Você sabe qual é a importância da sua vida? Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você é o homem da família? Você sabe por que você é a mulher da família? Você sabe, você como filho, por que você está naquela família?
Eu não consigo trabalhar, prosseguir com esse tema, se você não tiver a plena certeza da importância que você tem, da importância que a sua vida é. Sabe por quê? Eu só valorizo algo que tem importância. Um exemplo bem simples. Para os casais que têm filhos, você investe no seu filho, porque você o ama. Maridos, mulheres, você só investe no seu cônjuge se você o ama, se ele tem uma importância para você. Sabe, algo que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu só dizimo, eu só oferto se aquela obra for importante para a minha vida. Então, eu trazer um tema sobre qualidade de vida é eu dizer que eu possuo uma vida e eu valorizo tanto que eu consigo ter uma vida de qualidade. Mas olha só, se nós abrirmos Lucas 12, versículo 6, não precisa abrir, só anota. Olha que interessante. Jesus, ele diz assim, no capítulo 12, versículo 6. Não se costuma vender 5 pardais por moedas, por pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixam de receber o cuidado de Deus. Versículo 7. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Queridos, você aqui, nessa noite, você precisa saber que você é importante. A sua vida vale a pena. Porque Jesus aqui nesse momento, ele está explicando para os seus discípulos sobre o temor do Senhor. E nesse momento ele diz essas palavras: ei, os pardais, as pessoas os compram por pequenas moedas, certo? E naquela época, os pardais, eles faziam parte da alimentação dos pobres daquela época. Então as pessoas iam, compravam esses pardais e comiam. Só que Jesus, ele coloca num contexto que às vezes, eu e você não valorizamos as pequenas coisas, mas Jesus está dizendo para os seus discípulos: ei, o meu Pai, Ele valoriza até as pequenas coisas. E o meu Pai também sabe quantos cabelos vocês têm na cabeça. Vocês são importantes. A sua vida é importante. Você precisa acreditar nisso. Algo interessante também que eu vejo em Romanos 8, 33. Olha só. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias.
Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, Deus te ama. Você é importante, a sua vida tem valor. Por mais que alguém diga para você que você não vale nada, Deus, nesta noite está falando para você, você é importante sim. O tema, qualidade de vida. Já que agora eu e você já sabemos e temos a plena certeza que a minha vida tem um valor, agora eu consigo dizer e falar para você o que é qualidade de vida. E para isso, eu preciso que você abra em Salmos 90. Esse eu vou precisar que você abra. Salmo 90, ele em resumo fala da brevidade da vida. É uma oração de Moisés, um homem de Deus. E olha o que está escrito em Salmo 90. Eu preciso que você abra, mas que você preste atenção na minha leitura, porque a minha versão ela é um pouquinho diferente. E se você tentar fazer a leitura aí, tentar acompanhar o que eu estou lendo, talvez você se perca. Então eu queria que você prestasse atenção na minha leitura. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originasse os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o ser humano ao pó, afirmando, retornai ao pó, filho dos homens. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Versículo 7, porquanto somos consumidos por tua ira, e perante tua indignação ficamos pasmo. Versículo 9, sim, todos os nossos dias dissipam diante do seu furor, findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou a 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Versículo 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Queridos, se você digitar agora no seu celular, definição de qualidade de vida, segundo a OMS, é uma união de vários fatores. Entre eles, a gente destaca o aspecto físico, o aspecto mental, você ter ou não doença, a sua relação com o próximo
e também a sua relação com o meio ambiente. A princípio é isso, mas vai muito além disso. E se eu fosse trazer algumas dicas de qualidade de vida, segundo a OMS, eu diria para você: faça atividade física, se alimente-se bem, vá ao médico, e acabaria ali. Só que, um pouco mais para frente, eu vou ter que abordar esses temas que não tem jeito, mas nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender o que é qualidade de vida para Deus. E aí é que a gente chega nesse Salmo 90. Esse tema, qualidade de vida, é tão importante que no curso de educação física, é praticamente 30% do que eu vi na minha grade curricular tratou de qualidade de vida. O que atividade física influencia na qualidade de vida? Tanto é verdade que um semestre eu vi questões somente de qualidade de vida. E, além do mais, tinha uma outra matéria que ocupou um outro semestre também, que falava sobre psicologia. Mais uma psicologia voltada para a educação física, para a atividade física. Só que, nesse tema, nesse conteúdo, abordou saúde mental. Então, sim, esse tema, ele é muito importante lá fora também. Só que, aqui dentro também. E muitas vezes nós deixamos esse tema de lado. E esse, sem dúvida nenhuma, é um erro. Até porque, com base bíblica, olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, versículo 19. Ou ainda, não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmo. Versículo 20. Pois fostes comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, tudo que eu faço com esse corpo, eu terei que prestar contas. Olha a importância de eu e você termos a qualidade de vida na mente, de como lidar com esse corpo, ou como lidar com esse templo do Espírito Santo. Mas hoje, a mensagem, ela não estará voltada somente para cuidados com o nosso corpo, mas o porquê? O porquê disso? Se você puder voltar lá em Salmo 90. Mas primeiro, eu preciso te mostrar, te dizer, na realidade, desmistificar algumas coisas. Porque muitas pessoas acreditam que para eu ter uma qualidade de vida, eu preciso ter dinheiro. Não é verdade. A qualidade de vida, ela pode até parecer que é necessário dinheiro, mas não é. Olha só, o que Moisés, ele fala no Salmo 90,
versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. O que Moisés está falando aqui? Todos conhecem a história de Moisés? Moisés, ele era hebreu. E ele teve que ser lançado ao rio com 3 meses de idade. E no momento que ele foi lançado, apesar de todas as expectativas contrárias, a filha de um faraó achou Moisés, um bebezinho, num pequeno cesto. E Moisés, ele foi criado pela sua mãe, porque no momento em que ele foi deixado naquela cesta, a irmã dele, a irmã de Moisés, acompanhou aquela viagem daquele cesto. E quando a filha do faraó pegou esse cesto, a irmã chegou até a filha e falou: minha senhora, a senhora quer que eu arrumo uma ama de leite para esse menino? E a princesa, no caso, falou: sim, eu quero. Então, ele foi criado com a sua mãe também. Só que chegou uma certa idade que Moisés, ele foi entregue à filha de Faraó para viver ali como um príncipe. Só que Moisés, ele preferiu abandonar aquela vida de conforto, vida de dinheiro, vida de segurança, para ter uma qualidade de vida com Deus. É isso que ele está falando aqui. Tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. Ele trocou. Quando todos pensavam que ele iria abandonar o seu povo e se tornar um príncipe, ele abandona. Você pode dizer: poxa, mas também ele matou um homem e ficou com medo e por isso fugiu. Ele tinha a opção de não matar. Ele tinha a opção de não ficar ali junto com os hebreus, vendo a situação de escravidão. Mas ele não. Ele preferiu viver no desconforto do deserto, para ter um relacionamento com Deus. Queridos, essa noite, eu não sei como é que está a sua vida financeira, mas eu tenho certeza que se você preferir ter um relacionamento com Deus, a sua vida pode ter muito mais qualidade do que alguém que vive num condomínio de luxo fechado. A qualidade de vida não é condição de dinheiro ter uma qualidade de vida. É um exemplo apenas. Um outro ponto muito interessante está lá em Salmos 93. Tu reduz o ser humano ao pó, afirmando: retornar ao pó, filhos dos homens. Queridos, o porquê de se pensar numa qualidade de vida? Eu e você iremos morrer um dia. Talvez você não saiba, mas a partir do momento que nós nascemos, já foi disparado o cronômetro. E a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da morte. Você aceitando ou não? Um outro ponto interessante está lá em Hebreus 9, 27. Olha só. Hebreus 9, 27.
E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Irmãos, nós precisamos ter a consciência disso, que um dia nós iremos morrer e nós viveremos só uma vez. Eu acredito que vocês que estão aqui não acreditam na reencarnação. Isso aqui é uma base bíblica para dizer que a reencarnação não existe. Se você tinha alguma expectativa de morrer e voltar aqui para fazer tudo diferente, acabou hoje. Então não adianta você querer viver de qualquer forma, porque essa vida é única. Um outro ponto, ainda em Salmos 90. Se nós lermos os versículos de 4 a 10, nós teremos a certeza de que a vida é breve. Se você prestar atenção no versículo 4, o salmista diz assim: verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Queridos, o tempo de Deus não é igual ao meu tempo. Algo interessante também. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Esses pontos que nós trouxemos aqui até esse momento são essenciais para nós termos a plena certeza de que será que é importante ter uma qualidade de vida? O primeiro ponto que eu não poderia deixar de trazer é que você, eu, nós somos importantes. A nossa vida tem valor. Outro ponto. A qualidade de vida, ela não está diretamente ligada à quantidade de dinheiro. Nós um dia iremos morrer. Depois que morreu, já foi. É uma vez só. E a nossa vida é breve. Então, já que nós entendemos esses pontos, como eu devo viver a minha vida? E Moisés, no versículo 12, ele traz algo sensacional. Salmo 90, versículo 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Moisés aqui, ele está trazendo algo interessante. Ele não está falando assim: Deus, eu vou contar quantos dias eu tenho. Não. Ele está pedindo para Deus ensiná-lo a viver adequadamente, para que aquilo de ruim possa ser superado. Apesar da nossa vida ser cansaço, sofrimento, ser breve, nós viermos aqui uma vez só.
Moisés, ele diz isso: Deus, já que vai acontecer tudo isso, me ensina a viver. E quando ele diz isso, ele fala assim: para que eu tenha um coração verdadeiramente sábio. O que é isso? O que é ter um coração sábio? Eu, enquanto homem, eu preciso saber que tudo aquilo que eu faço, um dia eu terei que prestar conta, de bom ou de ruim. E uma pessoa que não tem essa consciência, ela precisa urgentemente conhecer Jesus, porque sem isso ela não terá salvação. Esses pontos, eles são importantes para que você possa entender a importância da qualidade de vida. Só que algo que o pastor ministrou até recentemente, ele falou sobre comparações. E me marcou muito essa palavra, uma frase que ele disse assim: a comparação, ela gera um nível de ingratidão. E se a gente vê, é isso. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem ter uma boa qualidade de vida porque elas vivem se comparando com os outros. Não é necessário isso. Sabe por quê? A partir do momento que você fica se comparando com alguém, você acaba vendo que a sua vida não é igual a daquela pessoa, mas você não sabe verdadeiramente o que está acontecendo com aquela pessoa. Talvez o que você tenha visto seja imagens de mídias sociais, e isso mascara muita coisa. E você, em hipótese alguma, pode ficar se comparando, porque atualmente existem pessoas completamente arrebentadas, fragmentadas no seu interior. Pessoas que deveriam ser templo do Espírito Santo, acabam se arrebentando, frutos de comparação. E deixam de viver os prazeres da vida, ou seja, deixam de viver a vida de qualidade. Mas no começo eu falei sobre uma definição de qualidade de vida que a Organização Mundial de Saúde traz. Só que depois da leitura desse tema, dessa palavra, de pesquisas, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que todos nós vemos praticamente domingo e terça-feira. Essa bandeira aqui, enquanto eu estava meditando sobre qualidade de vida, o Espírito Santo me fez olhar para esse símbolo, para essa estrela. Para mim, depois desses estudos, eu percebi que qualidade de vida nada mais é que um equilíbrio. E essa bandeira, ela simboliza um equilíbrio. Se você observar, nós temos dois triângulos ali.
um apontado para cima e outro para baixo. Se você analisar cada vértice desse triângulo, você vai perceber que eles são exatamente iguais. Ei, para eu ter uma qualidade de vida, esquece um pouquinho a OMS, pensa num equilíbrio. E essa semana, Shekinah, ela traz várias palavras. A primeira, prosperidade. A segunda, projeto espiritual. Hoje, qualidade de vida. Amanhã, projeto familiar. E a qualidade de vida, ela está em todos esses projetos. Porque se eu montar um projeto de vida somente espiritual, eu vou entrar em um desequilíbrio. Se eu montar o meu projeto de vida pensando somente em exercícios físicos, eu vou ter um desequilíbrio. Então, para eu e você termos a qualidade de vida, eu preciso pensar no equilíbrio. Só que esse equilíbrio, ele é fundamental. Só que por eu estar trabalhando esse tema, por ter sido me pedido para trazer esse tema de qualidade de vida, eu preciso abordar alguns assuntos que a gente quase não vê na igreja, mas é importante. Só que antes de abordar esses temas, eu preciso trazer algumas reflexões, algumas pesquisas. No passado, os filósofos, eles acreditavam que o homem, ele era composto somente de corpo, a matéria e o espírito. E acreditou nisso durante muito tempo. E até hoje, algumas religiões acreditam nisso. Porque a partir do momento que eu acredito que esse corpo vai embora e existe uma reencarnação, é isso que eles estão dizendo, que o homem é composto só disso, de corpo e espírito. Porém, nós como homens e mulheres de Deus, sabemos e entendemos que nós somos muito mais que isso. E existem também algumas dimensões. E o interessante, que mudou completamente a minha forma de pensar, está lá em Lucas 2. Se puder abrir comigo, Lucas 2, ou somente anotar. Lucas 2, versículo 52. Olha o que o Dr. Lucas escreve. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele é o modelo para mim e para você. Então, todas as vezes que eu preciso pensar em algo, eu preciso trazer o modelo. E olha só como é que foi o crescimento de Jesus. Ele se desenvolvia, primeiro ponto, sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Queridos,
o meu projeto de qualidade de vida, se eu pegar o meu modelo, o principal modelo, Jesus Cristo, ele precisa conter essas 4 dimensões. A primeira, cuidado dos aspectos físicos da sua vida. Estatura. Jesus crescia em estatura. Um aspecto físico. O aspecto físico, ele é praticamente a base de tudo. Porque se eu tiver um corpo doente, eu não consigo fazer quase nada. Será que esta noite, se eu pedisse para você bater palmas para Jesus, acima da cabeça, durante 2 minutos, só 2 minutos, quantas pessoas conseguiriam fazer isso? Dois minutos. É cansativo, é extenuante, mas uma pessoa preparada fisicamente, ela consegue fazer isso. No passado, acreditava-se que o exercício físico durante 3 vezes na semana era suficiente. Quando eu entrei na faculdade, diziam isso. Só que com o passar do tempo, foi surgindo outros estudos. Hoje não. 3 dias não são suficientes. Hoje, para o exercício físico ou atividade física ter um resultado, você precisa fazer todos os dias. E a atividade física, o exercício físico, ele é importante. Não tem jeito. Eu preciso fazer. Hoje, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela considera que o sedentarismo é um dos maiores inimigos da saúde pública do nosso século. Ou seja, se eu não faço um exercício, eu sou sedentário. E se eu sou sedentário, eu faço parte de um dos inimigos da saúde pública. Porque se eu não fizer, provavelmente eu vou adquirir algumas doenças. E com certeza eu vou sobrecarregar o sistema público de saúde. Ou seja, a partir do momento que eu coloco isso na minha cabeça, que eu preciso ter uma prática constante de atividade física, eu consigo sair da saúde pública e evitar um inchaço. E hoje, com essa pandemia que está aí, já pensou se nós fôssemos colaboradores do sistema de saúde e não precisasse? Olha, que 10 seria. Só que isso, infelizmente, não acontece. E eu preciso trazer também alguns benefícios da atividade física. 1. Diminui o risco de infarto. Queridos, quando você nasce, você adquire algumas características genéticas do seu pai e da sua mãe. Então, existe algumas fórmulas que fazem com que você é gerado. Só que você é gerado com uma característica. Por exemplo,
Se o seu pai for baixo, a sua mãe for baixo, você também provavelmente será baixo. Se seus pais forem magros, provavelmente você também será magro. Ou seja, você adquire algumas características. E o importante aqui é destacar o seguinte, que você nasce com um coração. E o seu coração, ele é projetado para um corpo. Ou seja, ali no seu código genético vai estar mais ou menos assim. Ei, Hugo, você vai ter 1,81 m de altura. Olha, o seu peso vai ter que estar entre 85 e 90 quilos. Daí a gente tira o índice de massa corporal. Só que com o passar do tempo, você ultrapassa esses 90 quilos. Ou seja, um coração que estava projetado para fazer funcionar um corpo de 90 quilos, ele acaba ele começa a funcionar num corpo de 112 quilos. O que vai acontecer com esse coração? Pega um motor de um Uno e coloca numa S10. Quanto tempo aquele motor vai conduzir essa S10? É isso que acontece. Olha o cuidado com esse templo. O templo do Espírito Santo. A atividade física também promove prevenção de hipertensão arterial, prevenção de diabetes, redução da obesidade. Só que o que eu estou dizendo aqui, todo mundo já sabe. Quem não sabia disso? Alguém não sabia? Pode se manifestar. Eu tenho a irmã Janaína, ela também é formada em educação física. Ei, todos nós sabemos disso. E por que a gente não faz então? A atividade física, eu confesso para vocês, para quem não iniciou desde a infância, é terrível começar na vida adulta. Eu pratico desde os meus 7, 8 anos. Eu fiquei um momento sem praticar, sem fazer muita coisa. Só que isso trouxe algumas consequências para minha saúde. Porque o meu corpo estava acostumado com o nível de atividade. E de repente eu parei com praticamente tudo. Só que isso trouxe algumas consequências. E talvez eu esteja diante de homens e mulheres que já também estão com as consequências da falta de atividade física. Talvez tenhamos entre nós pessoas diabéticas, pessoas com pressão alta, que se mudasse o estilo de vida, isso seria resolvido. E o interessante é que Moisés, ele faz uma oração pedindo sabedoria. E hoje a gente tem esse conhecimento. Nós sabemos da importância. Mas aqui eu queria deixar algumas dicas para deixar a atividade física prazerosa. Ei, se você for fazer alguma atividade física, um exemplo, caminhada. Para quem é casado, faça com o cônjuge. Hoje eu tenho o privilégio de poder fazer isso com a minha esposa e eu confesso que é bom, porque é um momento em que a gente conversa, a gente planeja,
a gente discute algumas coisas e é interessante demais. Se você puder, faça isso. Outro ponto, não utilize elevador. Eu estou trabalhando em um local e tem os elevadores e em alguns momentos eles travam. E um tempo atrás tinha um pessoal prestando um serviço para a gente lá e eles começaram a me perguntar: ô bombeiro, por que você não usa o elevador? Eu falei: cara, eu não uso porque se esse elevador travar, eu que vou ter que destravar. Então, se eu tiver preso aí dentro, nós vamos ficar meia hora preso aí até chegar alguém. Aí os caras olharam para mim: ah, tá, mas esse elevador pode travar? Pode, e já travou. Tá, beleza. No outro dia, eles foram e já estavam subindo a escada comigo. Se você puder, não utilize o elevador, utilize a escada. Se você tem o costume de correr e precisa fazer essa atividade sozinho, uma dica para você: pegue o seu celular, coloque um fone de ouvido, ouça músicas que te edificam, ouçam palavras. Durante as minhas corridas, é o que eu faço. Eu ouço pregações, eu ouço louvores, eu ouço alguns cursos, tudo aqui, ó. A tecnologia pode estar ao nosso favor, e ela está, se a gente souber utilizar. Faça isso, vocês vão ver um crescimento, não só da qualidade de vida, mas um crescimento intelectual também. Só que assim, tá, já tem essas dicas, aí de repente você começa a praticar. Só que a atividade física, ela precisa ser constantemente motivada. Porque existem momentos que você não quer fazer. Existem. Eu vou ser sincero com vocês. Há uns 5 meses atrás, ou mais um pouquinho, eu tive o desprazer de subir em uma balança e marcar 112 quilos e 60 gramas. Eu olhei para aquela balança e fiquei decepcionado. Decepcionado porque eu particularmente, eu preciso ser diferente. Primeiro ponto, eu sou formado em educação física. Segundo ponto, eu sou bombeiro militar. E eu preciso ter um condicionamento físico. Apesar de hoje estar exercendo atividades administrativas, mas eu a qualquer momento posso ser acionado. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fui para casa. Durante o caminho eu chorei porque eu sempre fui um jovem muito ativo. Eu me recordo que quando eu competia, eu praticava o judô e participava das competições. A minha categoria era até 71 quilos. E eu fui dirigindo, voltando para casa e, meu Deus, o que aconteceu? Mas aquilo balançou, aquilo mexeu comigo, mexeu com o meu brio. E eu senti a necessidade de fazer algo diferente. Então eu comecei a fazer as atividades que eu costumava fazer: caminhada, corrida. E, queridos, eu vou ser sincero com vocês. Existem
madrugadas que eu acordo, eu sento na cama e falo: hoje eu não vou correr, não vou, eu estou cansado. Só que eu paro e penso um pouquinho e falo: ei, mas eu jamais vou me perdoar se um dia eu perder uma vítima, deixar alguém morrer por falta de condicionamento físico. Então eu levanto, pego o meu short, minha camisa, meu fone e vou correr. Então, se um dia você passar por mim e eu estiver correndo de madrugada, de dia ou de noite, dá uma buzinadinha, me cumprimenta. Se você me ver de madrugada, não fica achando que eu sou louco, maluco. Não, eu estou correndo por você. Porque se um dia você precisar de mim, eu sei que eu tenho condições físicas de ajudar. E se você der uma buzinadinha, você pode ter certeza que você vai estar me incentivando. Algumas frases que eu gosto de utilizar. Desde que iniciei os exercícios, sinto-me um bem-estar geral. Já perdi um pouco de peso. Essas frases me motivam. Talvez um dia possa te motivar também. Agora eu durmo melhor. Minha esposa não reclama mais que eu estou roncando. É bom isso. Olha só, e recentemente surgiu um estudo dizendo que a atividade física, ela combate, ela previne até o coronavírus. Olha só. Será que é algo fora do normal trazer esse tema para dentro da igreja? Não é. Ei, Moisés pediu sabedoria. Você talvez não tenha pedido ainda, mas esses ensinos, eles revelam para você a necessidade de se mexer, de fazer alguma coisa. Me perdoe, mas precisamos nos mexer. Um outro ponto: cultive o desenvolvimento da mente. Quando eu li Lucas 2, versículo 52, está escrito que Jesus se desenvolvia em sabedoria. Cultive no seu projeto de qualidade de vida, precisa constar: iniciarei uma atividade física no ano de 2021. No seu projeto de qualidade de vida também precisa estar bem claro o desenvolvimento da sua mente. Eu creio, para mim, que isso é o mais importante, porque às vezes eu não tenho saúde, mas eu consigo frequentar um local, eu consigo estar dentro de uma igreja, porque a minha mente me traz para cá. Só que, por ser um tema central e importante, nós
precisamos tratar a mente de maneira diferenciada. Eu não sei como é o seu trabalho, talvez no seu trabalho você tenha que exercer muitas atividades manual. Se você ficar exercendo só atividade manual e não trabalhar a sua mente vai entrar em pane. Você precisa trazer esse equilíbrio para a sua vida. E como que eu faço isso? Leia bons livros. Leia a Bíblia. Estude. Não é pecado estudar, pode estudar, você pode ler. Se você tiver alguma dúvida sobre o que ler, traga para o pastor ou para o seu discipulador. Olha só, eu estou com esse livro aqui, será que eu posso ler? Essa pessoa, esse discipulador ou o pastor, ele vai ter condições de te orientar. Falou, você não tem maturidade suficiente para ler esse livro, espera um pouquinho. Ou então, não, esse livro é bom, esse livro é bênção, esse livro vai mudar a sua vida. Faça isso. Algo também para a mente, a autoestima. Nós temos um grande problema com a questão da comparação. Quando você começa a se comparar com alguém e começa a perceber que esse alguém, pelo menos a princípio, parece que vive uma vida melhor que a sua autoestima começa a cair. Só que para você ter uma mente, uma vida saudável mental, você precisa ter uma autoestima. Porque quando a autoestima está equilibrada, ela proporciona um bem-estar psicológico. Muitas pessoas hoje estão mergulhadas na depressão por causa de autoestima baixa. E às vezes ela não consegue sair daquilo porque tudo para ela é a pior. Por isso que o Espírito Santo me trouxe a falar para você que você é importante. A sua autoestima precisa estar elevada. Senão, a sua mente, a sua qualidade de vida relacionada à dimensão mental vai ter problemas. Agora, como obter a autoestima saudável? Algo interessante. Enfatize o que existe de positivo nos outros. Sabe a lei da semeadura? Você diz que alguém é positivo, você valoriza os pontos positivos daquela pessoa. E um dia, alguém vai valorizar também os seus pontos positivos. Você eleva a autoestima de alguém. E um dia, quando você precisar, a sua autoestima também será elevada. Perdoe você mesmo. Não viva com erros do passado. Se perdoe, sai disso. Desenvolva suas relações sociais. Jesus, ele desenvolveu sabedoria, estatura, graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Os seus relacionamentos com outras pessoas podem te levar ao sucesso ou podem te levar ao fracasso. Só que se você investir
num relacionamento de maneira errada com outras pessoas, provavelmente esses relacionamentos te levarão ao fracasso. As boas relações sociais são também uma salvaguarda para prevenir qualquer desequilíbrio mental. É só você parar e pensar um pouquinho dentro da igreja. Se você tivesse uma relação ruim com os irmãos, você teria vontade de vir para a igreja? É provável que não. Então, se você manter uma relação saudável com todos, você usufruirá de muitos benefícios. Não esqueça da parte espiritual. Ontem, o irmão Walter, ele tratou muito sobre a questão espiritual, e eu confesso que eu não preciso falar sobre isso, mas algo que eu preciso trazer é sobre o testemunho dele. A partir do momento, ele tinha a promessa, as pessoas já tinham falado, só que os planos de Deus começaram a ser reais na vida dele, a partir do momento que o lado espiritual dele começou a entrar em ação. Talvez não, eu tenho certeza, Deus, Ele tem vários planos e projetos para nós. Só que esses planos e projetos só serão reais na nossa vida a partir do momento em que eu colocar em prática a minha parte espiritual. Eu preciso ter uma comunhão com Deus. E para fechar essa palavra, olha o que Moisés ele diz, no Salmo 90, versículo 15 a 17. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos punistes, pelos anos em que passamos sob grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e os teus filhos, a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A verdadeira qualidade de vida vem de Deus. A partir do momento em que Moisés ele faz essa oração, ele fala: Deus, olha só, o dinheiro não importa, eu vou morrer um dia, a minha vida vai ser breve, mas eu peço ao Senhor que me ensine a viver. E ele finaliza dizendo isso, para que as obras das minhas mãos, fazei prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Isso é a qualidade de vida. Amém? Pode se levantar nesse momento. Talvez você não esperava uma palavra como essa. Talvez você esperaria um outro tipo de palavra. Mas a qualidade de vida para o mundo é uma. Mas para nós, cristãos, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração para que você saia daqui sabendo que a sua vida é importante, e por isso você precisa dar valor à sua vida e ter uma qualidade de vida. Amém? Feche seus olhos. Pai,
Em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Pai, por esse momento. Pai, nós estamos aqui e descobrimos e entendemos que a nossa vida tem um valor. Eu só consigo valorizar aquilo que é importante para mim. Então, para que a minha vida tenha qualidade, eu preciso entender que eu sou importante para o Senhor. E nesta noite, eu oro para que os meus irmãos tenham entendido essa importância e que a partir de hoje, eles possam visualizar a qualidade de vida como um cristão deve se proceder, embasado no modelo que é Jesus Cristo. Assim como Jesus cresceu um dia em sabedoria, em graça e estatura e nas suas relações com o povo, nós possamos também alicerçar, embasar a nossa qualidade de vida nessas dimensões. Pai, que esta noite nós entendamos e compreendamos, e que a partir de amanhã, não 2021, amanhã, nós possamos já colocar em prática a qualidade de vida, que já inicie, porque nós precisamos fazer o possível para que a nossa vida tenha uma qualidade. Assim eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.